Ao invés de perder tempo legislando sobre coisas inúteis, vamos legislar sobre emergências, sabe? Assim, o Glauber, não é para deixar ninguém chateado comigo, eu sei que eu vou apanhar. É evidente que eu sou a favor de uma castração química, evidente que eu sou. Mas eu tenho certeza que é inexequível. Vai ter dificuldade para localizar as pessoas, ela não é de caráter permanente, a pessoa tem que tomar algum tipo de injeção, algum tipo de tratamento, né? Não vai conseguir localizar, o SUS não tem capacidade de fazer isso. Então, eu acho que eu sou a favor, mas eu acho que é dificílima a implantação. Eu acho que também não vai passar. Então, ao invés de perder seu precioso tempo falando sobre isso, vamos falar sobre barricada? Vamos falar sobre barricada? Porque a barricada está avançando para o Nordeste brasileiro. Realmente, Salvador já tem dezenas de localidades com barricadas. O governo da Bahia deixou isso acontecer nos últimos anos. Aliás, o Glauber, só para fazer uma justiça à Bahia aqui, tá, cara? Que eu sempre falo muito mal da Bahia aqui. Se você pegar o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023 para 2024, você começa a perceber na Bahia uma redução do número de homicídios, tá? Então a Bahia, que estava subindo, está em queda, de forma tímida, mas está em queda, que é um bom sinal. Espero que continue em queda nos próximos 10 anos, né? Porque uma série de desgovernos na Bahia deixou a Bahia chegar nesse estado de guerra aí que verdadeiramente supera o Rio de Janeiro. Bahia é muito mais violenta que o Rio de Janeiro e muitíssimo mais violenta que São Paulo, tá? A imprensa do Brasil ficou o tempo todo focada no governador Tarcísio e no secretário Derrite. A imprensa brasileira é covarde. Ela não diz em momento algum que a Bahia é 10 vezes mais violenta que São Paulo. Eles não falam isso. Eles só se preocupam com Derrite e com Tarcísio, onde a violência está em queda há 2 anos, onde o roubo de carro caiu ao menor número da série histórica de 22 anos. Mas eles só querem saber do Derrite e do Tarcísio. Da Bahia, nada. Do Amapá, que é o estado mais violento da federação hoje, nada. Da Paraíba, onde a letalidade policial mais que dobrou em 4 anos, nada. Mas com Derrite e com Tarcísio, o tempo todo. É uma covardia, é claramente, ou é um desconhecimento da imprensa brasileira, que não lê relatórios, né? Ou então é aquela questão mesmo de eleição, sabe? Sabe assim, onde vai ser o calcanhar de Aquiles de todos os candidatos aos governos estaduais daqui a 2 anos? A segurança pública. É o tema que o brasileiro mais quer ouvir. O brasileiro é preocupado com o desemprego? É. O brasileiro é preocupado com a educação dos filhos? É. Com saúde? Também. Mas com segurança pública é a nossa maior preocupação. Ninguém quer ver o seu estado tomado por barricadas. Ninguém quer ver bandidos de saidinha matando pessoas nas ruas, né? Então o brasileiro quer saber de propostas de segurança pública. E a solução de uma esquerda fracassada é atacar o estado do Brasil com a menor taxa de homicídios, que é São Paulo, com 5,9 homicídios para 100 mil habitantes. Evidente, camarada, que eu não posso concordar com um policial jogando um suspeito de uma ponte. Eu acho aquilo um absurdo. Eu acho que aquele policial tem que ser punido. Ninguém ensina isso em academia. Você fez academia? Ninguém te ensinou isso em academia. Sabe? É evidente que tem que ser punido. Mas na mesma semana, um policial na Bahia executou um suspeito com um tiro nas costas deitado. E não sai em jornal nenhum, sabe? Não sai em jornal. O problema da TV brasileira é com Derrite e com Tarcísio. São os covardes, cara. Porque é justamente o Estado da Federação onde as corregedorias funcionam, onde policiais são expulsos, onde o homicídio está em queda, onde o latrocínio, Glauber, está em queda. Porque o latrocínio é o crime que afeta o pobre. A maioria dos latrocínios são praticados em periferias, né? E a vítima do latrocínio quase sempre é um pobre, né? Então até o latrocínio em São Paulo está em queda nos últimos 2 anos. Mas as emissoras de TV, quase todas, viu? Nem todas. Os jornais online, foco no. E olha, eu estou falando isso e eu tenho críticas ao governador Tarcísio e ao Derrite também. Eu tenho críticas, viu?
Mas, de fato, é o Estado da Federação com os melhores números, né? Por que acontece isso, cara? Quem está em casa pode ter a interpretação que é porque São Paulo é um grande centro. É Sim, o maior estado da federação, é o estado que tem maior repercussão. A imprensa acaba repercutindo o Rio e São Paulo de uma forma mais incisiva. Seria isso? Ou Tarcísio é um nome para 2026, tá tendo Tarcísio, no início do governo, tinha uma postura firme, ele já está recuando. sim. Em relação às câmeras, ele, na minha leitura, se acovardou porque ele sentiu a pressão da imprensa uma semana batendo e pegando todos os casos da polícia. Porque é o seguinte, ô Pimentel, de fato, aquele caso da ponte é um caso absurdo. Sim. Tem um outro caso de uma senhora, né, numa confusão familiar, uma ocorrência simples, o camarada levou a ocorrência, escalou total a crise, onde o cara ele começa a ofender o policial, aí ele entra pro portão, envolve a família dele, aí vem uma senhora que não sei em qual contexto, a senhora ficou sangrando, Sim. e aquela cena de uma senhora com a cara sangrando, uma senhora de quase 70 anos, com a cara sangrando. A imagem, cara, é Na realmente. mesma semana que um camarada foi jogado pela ponte, a imprensa foi pegando vários casos. Sim. Ao meu ver, isso acontece, infelizmente, né? Em números é exceção, é o desvio. A polícia vai cumprir 1 milhão de ocorrências. Vão ter 2, 3 toda semana, questionável, né? 2, 3 de erro. E Para isso, vão ser todas filmadas, o Glauber. O Brasil tem hoje centenas de milhões de celulares, tá? Então não existe mais desacato que não seja filmado, não existe mais tensão, aquela ocorrência de periferia, briga de vizinho, discussão com o policial, tudo é filmado. Não existe mais uma situação onde um policial não seja filmado. Ele vai ser filmado sempre. E alguns policiais esquecem disso, viu? Alguns policiais esquecem disso, mas o policial está sendo filmado. Mas, Pimentel, você disse para mim, Pimentel, mas São Paulo não é o maior centro do Brasil? É. Então, a atenção da imprensa não tem que estar naturalmente voltada a São Paulo? Concordo contigo. Mas tem uma informação nova aí. A Bahia supera São Paulo em número de mortes absolutos, não relativos. Então, em números absolutos, mesmo a Bahia tendo menos habitantes que São é um Paulo, quarto, praticamente. ainda assim, a polícia do Jerônimo mata muito mais que a polícia do Derrite. E não é criticada por Não é violência criticada. policial. Não é criticada. Não falam nada. A ponto do secretário nacional de segurança pública dizer, olha, essas decisões aqui do Lula, esse decreto, é para atingir a polícia do Tarcísio. Ele finge que a polícia do Jerônimo não existe. É a covardia, sabe? É uma sem-vergonhice, cara. É naturalmente uma briga pela eleição de 2026. Sabe? E detalhe, vou voltar para você, vou voltar. Eu assisti aquelas imagens do cara sendo jogado na ponte, fiquei com raiva, meu. Eu não tem que ficar com raiva. Eu não entendi as circunstâncias, não escutei voz nenhuma, mas o que eu vi foi um policial jogando alguém de uma ponte. Ninguém normal, em sã consciência, pode aprovar uma coisa dessa. Ninguém pode achar isso interessante, legal, engraçado. Ninguém pode achar isso. Agora, o Glauber, não sei se você conhece a Corregedoria da Polícia Civil, da Polícia Militar de São Paulo. É uma das que mais expulsam no Brasil. Expulsa pra cacete. Exclusão, 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 exclusão. Então, sinceramente, se a gente comparar Polícia Militar de São Paulo com o CNJ é incapaz de expulsar um desembargador que vendeu uma sentença. Com Câmara dos Deputados, que é incapaz de afastar um deputado envolvido com milícia. Com a Alerj, com imprensa. A PM de São Paulo é muito melhor no que se refere a cortar da sua carne. Você sabe que é. A PM do Rio também. A PM do Rio chegou a excluir 500 policiais por ano, sabe? Então é muita injustiça que esses caras... as pessoas colocam de uma forma, assim, de uma forma muito injusta, viu, cara? O governo federal está preocupado com a forma que os policiais estão usando armas de fogo. Tá? O governo federal está preocupado em criticar o tempo todo a conduta de governadores de oposição sempre, nunca de governo, sempre de oposição. Se fosse para todos os governadores, eu entenderia. Se o Lewandowski dissesse, olha, eu estou realizando aqui um decreto aqui para interferir na polícia da Bahia, do meu aliado político, que é a polícia mais violenta do Brasil, eu entenderia. Mas se tratando
do Tarcísio, eu percebo que realmente é sacanagem, é maldade política visando disputas eleitorais. Reforçando aqui, São Paulo está com 5,9 homicídios para 100 mil habitantes, Bahia está com 50. Ressaltando aqui, a Polícia Militar da Bahia mata muito mais que a de São Paulo. Ressaltando aqui, os números de roubo de carro em São Paulo estão em queda. Ressaltando aqui, São Paulo não tem barricada, Salvador está cheio, Isso. tá? Então, se Tem fosse disputa de facção, tem alguma tudo. coisa com critério. Agora, eu também sei, e eu sou justo, eu sei que a hegemonia do PC em São Paulo, que não é do governo Tarcísio, ela vem desde Alckmin, há anos e anos. Aliás, ela vem desde Covas, tá? A hegemonia do PC em São Paulo reduz a quantidade de enfrentamento de facções. E, logicamente, reduz o número de homicídios nas ruas também, tá? Então, eu sei que apesar do Derrite ter conseguido reduzir mais os homicídios, eu sei que já estavam em queda histórica há 16 anos, ou na verdade há 18 anos. Isso tudo eu sei. Mas o que eu vejo é que o governo federal, até agora, nada fez em relação à segurança pública. Esse decreto do presidente Lula é redundante, é tudo o que as polícias já ensinam. É bom deixar claro, eu fui instrutor de academia, viu? Eu fui instrutor da Academia de Oficiais da Polícia do Rio, eu fui instrutor do curso de Operações Especiais, eu fui instrutor do Centro de Formação de Praças durante 6 meses. O que as polícias ensinam nas academias é o certo. Ninguém ensina para um policial rodoviário que ele pode efetuar 30 disparos num carro em fuga. Ninguém ensina isso para ele. Todo mundo ensina o certo. Né? E lá na ponta, cada um com as suas circunstâncias, com o seu entendimento, com a sua responsabilidade, com o seu profissionalismo, com seus medos, cada um vai fazer o seu livre-arbítrio, né? E vai pagar pelo que fez. O Glauber, eu dei aula de agentes químicos e artefatos. Eu sei que eu não posso colocar um preso dentro da caçapa de uma viatura com gás lacrimogêneo. Eu sei que provoca morte. E eu nunca ensinei ninguém a fazer isso. Se o colega da PRF quis assumir esse risco, eu acho ele pouquíssimo profissional e eu acho que ele tem que pagar pelo que fez. Eu não sei se ele tem que ser preso durante 100 anos, eu não sei. Mas ele tem que pagar. Porque ninguém ensinou a ele que ele tem que colocar um preso e jogar uma granada de gás lacrimogêneo na viatura. Nem ensinou e nem autorizou ele decidir fazer Exatamente. isso. Então ele assumiu todos os riscos dele. Sim. Todos os riscos dele. Poderia ter acontecido comigo? Poderia, mas não aconteceu com ele. Ele assumiu os riscos. Tá? Não sei se ele assumiu esses riscos por maldade, por pouco profissionalismo. Eu sei que ele aprendeu o certo numa das melhores academias de polícia do Brasil, que é a Academia de Formação de Agentes da Polícia Rodoviária Federal, que eu já visitei, que eu conheci, que, aliás, é um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil. Sim. Ser PRF não é para qualquer um. Você conhece vários colegas aí, excelentes advogados, excelentes profissionais e tal, fizeram prova para PRF e não passaram no processo seletivo. Tá? Que é um processo seletivo que exige capacidade psicológica, física, né? Intelectual, não é isso? É mais difícil que juiz. Juiz não tem exame psicológico. É só uma prova. Juiz, se o cara for louco, ele passa. Policial rodoviário, não. Tem que Vida fazer. pregressa, Não é isso? física, Não é isso? passa pela academia, pode ser reprovado na academia. Exatamente, você sabe disso. Então, agora, o cara quer assumir o risco dele. Então, eu acho que o governo federal está patinando na segurança pública, está patinando. Eu acho que as prioridades do governo federal, elas são absurdas. Ela não enxerga as barricadas, ela não enxerga a evolução do PCC. O governo federal não enxerga o perigosíssimo estado atual de desembargadores vendendo sentenças. Né? O governo Lula devia estar falando isso na televisão, do mesmo jeito que o governo Lula fica horrorizado com um policial de São Paulo jogando um suspeito de uma ponte, que é fato para ficar horrorizado. O governo Lula tinha que ficar horrorizado com desembargadores vendendo sentença no Brasil. Que não é um, não são dois, não são três. Não é um tribunal, não são dois. São 6 tribunais hoje. São sentenças difíceis, viu? Liberando o cara do PC, liberando um cara de uma facção do Nordeste, uma facção que matava policial, liberando um miliciano no Rio de Janeiro, Glauber, que tinha 5 homicídios num plantão judiciário
num sábado à noite, o desembargador soltando o miliciano e o escritório do filho do desembargador representava. Cara, isso é o fim do mundo. Como é que pode, né? Isso é o sinal, é o fim dos tempos. É. Esse é o problema do Brasil. Não é a polícia do Zé Rich, não é a polícia do Cláudio Castro. Esse é o problema do Brasil. Perfeito? Concorda comigo ou não? Assina embaixo isso aí? Não. Concordo, Eu fiquei concordo. mais feliz agora, porque eu não estava muito seguro do que eu estava falando. Se você concordou, eu já tenho mais um aliado aí. E vamos melhorar, vamos falar mais. Tem mais coisa para falar, cara. Olha só. Você falou de sinalização, né, cara? Eu tenho que, né? Eu fiz o contraponto, né? E a honestidade aqui da comunicação de entender que o crime não nasceu a partir de 2023. Lógico que não. Beleza? Mas tem uma sinalização de fato. Quando a gente chega em 2019 e com todos os defeitos, todas as críticas que possa ser feita ao governo Bolsonaro, o governo anterior, em 2019 você tem uma sinalização de pegar a liderança do PC e levar para o Presídio Federal. Você tem uma sinalização quando você abre concurso, né, para PF e para PRF. Também. Você tem uma sinalização quando você abre o concurso para a Polícia Penal. Valorização da carreira. Valorização da Equipamentos carreira. novos. Você tem uma sinalização quando você estimula o armamento civil, né? Através dos CACs, né? Sigla dos CACs, você citou, registro de armas saiu de 600 mil para 2 milhões de armas. Então, você tem toda essa sinalização, né? Não foi perfeito, poderia ter ficado muito mais coisa, mas você tem sinalização. Já no governo Lula, você tem a sinalização das visitas nas comunidades. Seja em campanha política, seja pós-campanha, pós-governo. Você tem a sinalização da esposa de um traficante visitando o Ministério da Justiça. Perfeito. São essas sinalizações, então, né? estamos falando de sinalização e tudo aqui são fatos, beleza? Ninguém está aqui com ilação, ninguém está aqui crítica pela crítica, nós estamos trazendo fatos, né? Tudo que eu citei do governo Bolsonaro, de fato aconteceu, e no governo Lula tem a visita do Lula na campanha do boné CPX no Complexo do Alemão, tem a visita do Flávio Dino na ONG na Maré, tem a esposa do criminoso lá no Ministério da Justiça. E dentro dessas sinalizações, você vai acompanhar o fruto, né? E o fruto que nós temos hoje é o Comando Vermelho expandindo e tomando conta do Brasil. De forma desenfreada. Aí cabe ao governo dizer para nós, como sociedade, que isso é uma mera coincidência. E se eles não estão dizendo, a gente pode concluir que alguma coisa está errada, né? Pra gente não falar mais, você concorda com o que eu tô falando? Só para me proteger também. Tá bom. E a gente já falou sobre Flávio Dino aqui 200 vezes. E eu sempre digo para você que eu acho legítima a ida dele à Maré. Eu acho legítimo, sabe? Eu só não acho legítimo ele ir à Maré, presenciar uma barricada e não tomar nenhuma providência, porque isso é prevaricação, né? O que eu acho ilegítimo é ele não contar para a sociedade, dentro de um princípio de transparência, quem desenrolou a ida dele lá. Porque brasileiros normais, quando entram nessas comunidades, tomam um tiro, né? Brasileiros normais tomam um tiro, né? Mas alguém desenrolou. E eu acho natural que desenrole, mas eu gostaria de saber, porque é sinal de que o governo fala com uma ONG e essa ONG tem uma articulação com o tráfico, ainda que seja uma articulação de mediação de conflito. Eu quero saber como o meu ministro, que eu pago o salário, colocou o pé dentro de uma área de guerra. Quero saber. Nenhum jornalista perguntou, mas eu, como sociedade, quero saber. E eu sei que o governador Cláudio Castro também entrou numa comunidade. Perfeito? Na mesma época que o Dino, inclusive. Perdão, 2 meses antes, que o Dino 3 meses antes. Então, eu desejo saber isso. Eu acho que as pessoas têm o direito de saber. E repito, gostaria de que um dia o Dino dissesse, olha, eu fui lá, enxerguei barricada, chamei o diretor-geral da Polícia Federal, pedi que ele instalasse um inquérito policial sobre aquelas barricadas, né? Talvez ele tenha feito isso, e eu quebre minha cara, mas não sei se ele fez. Mas não deu publicidade. Não deu publicidade. Então não quis mostrar pra gente nada, né?